Olá, boa Olá, boa noite. noite. Sejam muito bem-vindos para mais uma live do Efeito Borboleta, Desenvolvimento Humano. Estamos aqui com uma live muito especial e hoje nós vamos falar do estilo de liderança. Esses novos estilos vão trazer aí muita coisa para a gente. Então, vamos estar conversando sobre hoje estilo de liderança e também o líder inspirador. Hoje é o nosso assunto desta noite e vamos estar aqui com vocês. Estamos aguardando alguns minutinhos, mais algumas pessoas, mas já vamos entrar na nossa live, que é muito especial. Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Vamos ver Por aqui. favor, vocês digam o nome e a cidade da onde que vocês são. E não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, dar um like, que a gente está aguardando, porque assim o YouTube entende que é para viralizar mais esse vídeo. Nós vamos mandar para mais pessoas. E uma coisa também que vocês podem fazer é compartilhar esse link. Tragam pessoas para assistirem essa aula, porque é de interesse de todos. E hoje, falar em liderança é uma coisa fundamental, que é uma coisa que a gente faz da hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. Porque liderança está em todas as ocasiões, 24 horas por dia. Então, vamos falar sobre isso. Então, compartilhe, chame as pessoas que você sabe que gosta de aprender, que gosta de liderança e que aqui vai ter um conteúdo de altíssima qualidade com muito valor. Exatamente. A gente não pode. É isso aí, vamos erguer nossa energia, porque hoje aqui a nossa energia está lá em cima, hein? Hoje eu quero ver muita gente participando, quero todo mundo falando, porque vamos falar de algo muito interessante e a gente quer ouvir vocês, quer entender vocês. Como que vocês se enxergam? Qual tipo de liderança que você está hoje? É isso que nós vamos estar falando uma a uma, para poder entender um pouco melhor, Uhum. né? E cada uma que falarmos, vocês vão, nossa, eu estou nessa, ou eu estou naquela, mas todas você pode se ajustar de acordo com aquilo que você está vivendo nesse momento. Por isso, eu também vou falar hoje da liderança situacional, que é uma liderança que a gente vive todos os dias, que é situações que fogem das nossas mãos. Mas se a gente souber lidar com ela, a gente tira de letra. Então, nós vamos falar de todas as lideranças hoje. E é uma liderança que a gente ainda não havia comentado aqui Não, nas não, nossas lives, essa né? é a novidade da noite, né? Que eu vou estar explicando, falando sobre ela. E é mais uma novidade aí que a gente traz para vocês. Porque até hoje nós falamos da democrática, nós falamos da autocrática e também falamos da liberal. E que, inclusive, nós vamos até dar uma repassada, né? Isso, nós vamos dar uma repassada para poder entender da onde que veio a autocrática, a democrática, a liberal e agora a situacional, que é a situação, que é uma não tem como fugir dela. Por mais que você esteja numa liderança perfeita, organizada, às vezes acontecem determinadas coisas que a gente precisa saber lidar com essas coisas. E é isso que nós vamos Exatamente. falar hoje. E aí, como é que tá o pessoal? Como é que tá a galerinha aí? Estão entrando, Estão estão entrando. entrando. Ah, muito bom. Excelente. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, galerinha. Vivi entrou aqui no Instagram. Oi, meu amor, tudo bem? Olá. Live oficial acontecendo aqui no YouTube. Eu acho que eu acho que o som tá bom, né? Ninguém tá O som tá. reclamando. Gente, dá uma olhada
Se tiver alguma coisa com o som. Mauri entrou aqui também. Olá, Mauri. Manda aí um alô. Então, se o som estiver bom, vocês falam. E se não tiver, a gente ajusta. Porque, de verdade, quem consegue entender melhor é vocês que estão aí em casa. Exatamente, que às vezes para nós o som parece estar assim ótimo, mas ter de celular para celular às vezes a qualidade cai um pouquinho, então é bom a gente perguntar como é que está aí. Isso aí. A Aide já está aqui no YouTube, boa noite. Um abraço para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Isso aí. Estamos aguardando, né? Vamos fazer uma live hoje que será muito interessante. Exatamente. E temos conteúdos maravilhosos, como todas as nossas lives. Aliás, não tem uma live nossa que todo mundo não fala que foi de muita entrega e de muito conteúdo, né? Muito conteúdo e muito valor. Isso é verdade. Todas as nossas lives sempre foram muito elogiadas. Inclusive, nós temos que agradecer todas essas pessoas, né, que colocam lá os seus comentários, porque de verdade é diante desses comentários que a gente ainda pode melhorar, trazer mais conteúdo, porque a gente consegue entender o que vocês estão precisando, onde que a gente pode ir, o que nós precisamos falar da próxima vez, ou pontuar mais uma determinada situação. Então, vocês dão um comando, porque com o comentário de vocês é onde a gente consegue entender como é que está chegando até vocês as nossas lives. E com isso, a gente vai procurando cada dia melhor, trazer melhores conteúdos, trazer coisas da atualidade para vocês. E vocês é que comandam. E eu agradeço a todos vocês. Com certeza. Esses comentários são fundamentais, né, Isabela? Então, vamos lá dar uma olhadinha. César já falou boa noite, meninas. A Aide falou que o som está bom. Ai, que maravilha. Que bom que o som está bom. Maravilha. Vamos aqui. Vamos lá, pessoal. Já nós entramos no nosso conteúdo, tá? Estamos aguardando uns minutinhos, né? Assim dá tempo do pessoal entrar. Assim dá tempo do pessoal entrar e a gente vai trocando umas ideias aí, se alguém quiser fazer algum comentário. E eu peço que coloquem lá a cidade, o nome. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o seu like. Exatamente. A gente está aguardando vocês. E fazer o comentário também, né? É muito importante quando vocês deixam um comentáriozinho lá embaixo para nós, né? Com certeza. As notificações, né? Então a gente consegue entender aí qual o próximo que nós vamos fazer. Sem dúvida. Bom, eu acho que a gente pode ir começando, né? Uhum. E daí também, depois a gente vê se a aula fica gravada, se o pessoal quiser maratonar nesse final de semana. Com certeza, né? A aula vai ficar gravada. Quem acabar perdendo, fica tranquilo. Fica tranquilo que alguma coisa depois vocês podem maratonar aí, ver todas as aulas que nós passamos essa semana, que vai ser muito interessante. Exatamente. Então, bom, começando aqui com o nosso assunto de liderança, nós vamos passar alguns estilos de liderança para vocês entenderem a diferença. Bom, nossa vida é falar sobre liderança, né? É o que nós vivemos dia a dia, o que nós fazemos nas empresas. Então, liderança, como eu sempre falo, liderança começa de manhã, vai até de noite, não tem como. E como nós já falamos, nós vamos falar dos estilos, né? Eu estou acrescentando mais uma aqui, mas agora nós vamos começar a falar pela autocrática, né? O que é essa autocrática? É o líder centralizador, que resolve tudo sozinho, não aceita sugestões, não dá satisfação para os liderados, não quer nem saber. Ele quer ordenar e mandar para frente e vamos que vamos. Aí às vezes são agressivos, importante, vai né, no grito, na agressividade. E o que isso acontece? Só discórdia, não traz nenhum benefício
para ele e muito menos para a equipe. Isso daí só traz coisas que não vai resolver, só traz a discórdia. E não vai levar a nada, não vai trazer resultado, não vai trazer absolutamente nada. Porque não tem como você, em cima de grito e agressividade, você fazer isso. O que Esses que são os ele líderes de de antigamente, né, antigamente. Maria? Hoje a autocrática é uma coisa do passado. O que que eles conquistam com tudo isso? Um ambiente tóxico, ele frustra todos os seus liderados. Todos. Eles não conseguem engajar a equipe de jeito De nenhum. jeito maneira. Não demonstra, não tem nada de liderados ali, eles não conseguem extrair absolutamente nada de produtividade, eles não conquistam respeito, Não. eles não geram tudo que eles conseguem é gerar conflito. Exatamente. Um conflito atrás do outro, um conflito atrás do outro, e não resolve nenhum problema, não resolve nada. Fica só aquela confusão e não entrega absolutamente nada. E aí a equipe desmotiva, né? Desmotiva, se acabam, eles acabam não fazendo nada. Então, essa liderança autocrática, de verdade, que tem o ênfase só no líder, que é o líder, ela está completamente fora. Porque um líder centralizador, ele não vai conseguir nada. Não. É uma coisa do passado que não faz mais parte da nossa vida. Isso está fora da caixinha. Acabou. Mas Existem, mas é bem menos hoje, né? É isso que eu ia falar. Apesar de ser menos, ainda você vê muitos líderes utilizando esse estilo, porque eles se espelharam em alguém no começo da sua carreira, eles tiveram alguém como mentor, tutor, então eles espelharam algum líder deles, aonde a liderança autocrática ela era muito utilizada como estilo de liderança. Então, acabou se desenvolvendo profissionalmente quando era jovem, em cima desse estilo, porque foi o espelho que teve. Mas é por isso que nós precisamos evoluir, estudar, entender, né? E na época, o pessoal respeitava, alguns tinham medo e outros respeitavam. Mas isso não quer dizer que era o correto, né? Não, eles respeitavam porque a época, na verdade, a cultura, a época era da cultura, de verdade. Né? Agora, nesse mundo tecnológico, vai mudando, né? Mas uns eram por respeito mesmo, porque era chefe, e outros eram por medo. Eu já vi pessoas por medo. Por medo, eu também já vi. Só que hoje, com a mudança das gerações, é muito importante frisar isso. Com a mudança das gerações, esse estilo de liderança, ele não consegue ser atuante. Não é. É muito conflitante dentro das empresas. Exato. Se você tem uma liderança dessa dentro de uma empresa, você vai ficar estagnado. Você não vai conseguir progredir, nem você, nem a empresa, nem os seus liderados. É uma coisa parada, vai parar no tempo. Agora a gente vai para um segundo estilo de liderança, que é a liderança liberal. Então, a ênfase é no liderado, o líder acredita que o liderado é responsável, é maduro, é autônomo, que não precisa de acompanhamento e não precisa de orientações. Eu brinco que esse tipo de líder é o líder que deixa correr frouxo. Exato. E também não funciona. E não funciona, porque assim, é como se, olha, eu passei para você o que você tem que fazer. Se você fez, você fez. Se você não fez, fizesse. E não é assim que funciona. Não vai cobrar, né? Ele não vai cobrar porque se nem ele está cobrando ele do que ele tem que entregar para a empresa, o que ele tem que fazer, então ele vai deixar realmente correr frouxo. Exatamente. E o que eles conquistam? Olha, eles conquistam um ambiente com baixa produtividade, fato, não tem como. Porque não se tem exatamente aquele senso de responsabilidade e de cobrança, que é importante também. E com a ausência do líder, obviamente, isso tudo corre frouxo. Liderados são individualistas, então eles não despertam para o poder da equipe, eles não se despertam para unir forças e trabalhar em equipe. Com isso vem a falta da qualidade no trabalho, o desempenho se torna baixo, porque individualmente você não conquista grandes resultados e aí ainda
fica com pouco respeito com o líder. Os liderados não vão respeitar você sendo um líder bonzinho e liberal, que é que nem a palavra mesmo traduz, Sim, liberal. sim. Porque todas as pessoas precisam também de orientação, de um mentor, de alguém que se responsabilize por ela, que ela possa contar como um apoio e ter Como um segurança apoio. naquilo que ela faz. Isso não quer dizer que você precise ser, como nós estávamos falando anterior, Não, agressivo e tudo. É o tal do equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio. Muito apertado não dá e muito frouxo também não também não dá. dá. Aí, para onde que nós vamos? Para a democrática. Essa é a que mais funciona. Essa é uma maravilha. Se todos levarem ela direitinho, essa funciona. Porque o ênfase está nos dois, tanto no líder quanto no liderado. Os liderados, eles gostam de participar dos projetos, eles gostam de opinar, eles gostam de buscar solução junto, eles gostam que a comunicação flua. O líder, Exato. ele é facilitador com a equipe, então ele encoraja, o grupo vai trocando experiências e ideias, e aquilo vai aumentando, aquilo vai trazendo um ambiente harmonioso, onde todos se sentem responsáveis, todos querem estar junto, porque eles deram opinião, eles se sentem importantes em dizer que participou daquele projeto. E com isso, o que, que ele conquista? Ele conquista um ambiente com altíssima produtividade, com uma equipe que ela é sincronizada, elas pensam no coletivo. Todo mundo quer estar junto, porque sabe que o resultado de um é o resultado de todos. Eles não são individualistas, eles são todos, parece até os mosqueteiros, né? Um por todos, E todos todos por por um. um. Não parece? Mas é assim que funciona. E a qualidade no trabalho aumenta, porque se todos são responsáveis, todos vão querer fazer o seu melhor. Ninguém vai querer fazer alguma coisa e depois prejudicar ele próprio e, pior, prejudicar a equipe e, consequência, a empresa. Então, eles se relacionam entre eles. E isso não tem conflito. E se tiver, é muito pouco, porque eles estão em harmonia. É muito raro ter conflito em uma liderança democrática. Não que seja impossível, Não. mas já é mais difícil. Então, essa liderança é uma liderança que traz resultado para o líder, para o liderado e para a empresa, porque é uma equipe que vai trazer resultado e vai ter entrega. Eles vão conseguir trabalhar em prazo, eles vão conseguir trabalhar da melhor forma possível. Exatamente. Fora o senso de pertencimento, né? Exato. Nesse estilo de liderança, o líder ele consegue plantar a sementinha do senso de pertencimento. Exatamente. É muito importante hoje as pessoas sentirem que elas pertencem a algo maior, que elas têm um propósito, que aquilo que elas fazem tem um propósito muito maior do que um simples trabalho. Então, Exatamente, porque se sentem ali todos unidos e eles estão ali para resolver algo. Aí, quando a gente fala que eles gostam de opinar, de buscar solução, é essa entrega. Eles se sentem que se pertencem ali. Então, essa liderança realmente é a que funciona. E agora eu vou falar de uma quarta, né? Nós falamos de três, e agora eu vou falar de uma quarta, que é essa situacional, que o próprio nome já diz, que vem da própria situação. Porque você pode estar numa liderança democrática, mas de repente pode acontecer uma situação, um ponto. Ela é pontual, mas pode acontecer. Aí, se você está nessa liderança de democracia, que você está ali, todo mundo, o que, que vai acontecer? Vocês vão se unir para resolver aquela situação, aquele momento, aquela pontualidade. Então, ela vem muito para isso. E, às vezes, ela pode acontecer várias vezes, mas você está sempre preparado. Então, buscar, quando acontece uma situação dessa, você tem que buscar solução. Esquecer de culpado, não buscar, quem fez, quem não fez. Não. Aconteceu, vamos buscar a solução,
vamos buscar o que é necessário para resolver aquele momento. Depois você vai ver outras coisas, mas essa situação sempre vai acontecer. Mas se você souber coordenar, e se for uma liderança democrática, todos se unirão para resolver a situação. Com isso, o resultado sairá muito mais rápido, a solução vai vir naturalmente, não vai haver desperdício de tempo e nem pouco de matéria-prima, que é grave dentro das empresas. A Né? gente sabe que os conflitos, eles nunca terminam, Nunca terminam. mas os líderes que atuam dessa forma, eles conseguem resolver esses conflitos, os problemas de um modo muito mais com a sua inteligência emocional, de uma forma mais fácil, onde ele realmente traz a solução. Porque o que a gente mais vê por aí são líderes, às vezes, que eles apontam o dedo, vamos dizer figurativamente. Ai, foi fulano que fez. Foi José que fez, foi João que fez. E quando você é líder, foi você que permitiu que isso acontecesse. Exatamente. Você tem que entender que você é o responsável por uma equipe. Se sua equipe errou, você errou. Exatamente. Então, tem muitos líderes que não têm essa consciência. Não tem. Eu já trabalhei com vários que, às vezes, mediante aos problemas, passavam esse tipo de resposta para nós, que às vezes estava ali a um nível um pouco maior e tinha que cobrar por que aquilo tinha acontecido, e as respostas eram: foi pessoa tal que fez. Todos eram errados, só ele que era certo. Não, e assim, equipe é equipe. E o líder só existe porque ele coordena uma equipe. Exatamente. Então, isso, e a gente sempre fala isso porque é real, porque a gente vive isso dentro das empresas. Sim. A gente vive isso dentro das empresas. Inclusive, quem está aqui, comenta se vocês já viveram situações como essa. Se você, como líder, qual estilo de liderança você se identifica mais? Você, como liderado, você já teve líderes assim? Comenta, gente. É muito bacana a gente ter esse feedback com vocês. Então, fica aí mais uma liderança para vocês entenderem, mas o líder e a liderança democrática, quando está no ênfase no líder e no liderado, realmente ela é mais fácil de ser conduzida. Qualquer situação, se ela for bem conduzida, se tiver um alinhamento nos conflitos, eu sempre costumo dizer, um alinhamento de conflitos gera uma nova oportunidade. Então, vocês têm que entender sempre isso, alinhar as divergências, não procurar culpado, procurar entender aonde foi que nós precisamos, que nós teve um erro, mas aonde nós podemos acertar, onde nós podemos solucionar, o que nós podemos fazer. Isso mesmo. Então, isso é que traz Foca benefício. na solução. Foca na solução. Esquece o problema. Depois você pode buscar entender o que aconteceu para que não volte a acontecer. Aí a gente fala. Já resolveu aquela questão. Exatamente. Aí você investiga a causa raiz. Raiz. Qual foi o real, qual foi a real situação que gerou aquele problema? Aí você, né? A gente trabalha muito esse termo quando a gente fala da qualidade do produto. Então, você atua diretamente na raiz do problema e elimina que, em outras ocasiões, o mesmo problema volte a acontecer. Exatamente. Agora, recapitulando rapidinho, nós falamos até agora de 4 lideranças. A autocrática, que é aquela que o líder manda, e só manda, e manda. Essa é só autocrática. Só ele manda. A ênfase é no líder. A liberal, que a ênfase é no liderado. Essa que a gente brinca que corre frouxo. Essa que corre frouxo. Exatamente. A liderança democrática, essa que é meio a meio. A responsabilidade são de todos e o líder é participativo. E aí a gente teve a 4ª liderança. Que é a situacional, que é de situações que são pontuais, mas que podem acontecer. Exatamente. Tem empresas que acontece situacional todos os dias, mas daí é questão de alinhamento. Alinhamento. Né? Não estamos falando disso, estamos falando dentro realmente de uma pontualidade que pode acontecer. E numa outra oportunidade, vamos falar ainda de outras, mas eu vou trazer uma aqui, apesar de não estar no nosso script, me veio muito à mente agora,
que é a liderança coaching, o líder coaching. Ah, o líder É coaching. muito interessante, porque Sim. são líderes que foram entendendo que o modo como eles estavam nessa liderança, eles não tinham resultados, eles não obtinham resultados. Então, o que acontecia? Eu preciso de técnicas, eu preciso de ferramentas, então eu vou partir ali para o quê? Para o coaching. Pro coaching. Então, são Exato. líderes que foram estudar técnicas, eles entendem, eles escutam mais os seus liderados, entendeu? Então, ele já trabalha de uma outra maneira para ali atender os seus liderados, aplicando técnicas e ferramentas que, inclusive, a gente vai dar uma pitadinha nisso mais para frente. Essa liderança do coaching, eles trabalham muito no sentido que se um liderado vem para ele e diz uma determinada situação, coaching pergunta. Então, o que ele faz? Ele fala assim, olha, ele vem com uma situação, aconteceu isso. Ele fala assim, aconteceu, e o que você pode fazer para resolver isso? Então, não sei o quê. Daí ele fala, tá, mas... Aí ele dá uma ideia, ele fala, tá, mas em cima disso, o que você vai fazer? Ele vai conduzindo o próprio liderado que veio perguntar, vai com a resposta, mas ele próprio achando a solução. Porque essa liderança de coaching, ele induz o liderado a encontrar a solução. E quando acontece novamente, o liderado já sabe como ele vai agir. Agora, se essa liderança de coaching, ele chega num liderado que ele vê que não vai dar o resultado ali que ele está querendo, ou que ele então, não entendeu, ou que né? ele não Como entendeu, realmente fazer como ele isso. entendeu, o que ele faz? Ele vai ajudar ele a encontrar a solução, mas ele vai sempre conduzir para que ele pense. Ele não dá a solução de imediato, ele faz o liderado pensar. E isso ajuda muito o liderado, porque ele se desenvolve e ele acaba cada dia ficando melhor, porque esse desenvolvimento ele faz dele próprio. Essa é uma liderança muito boa também, que é de coaching. E pelos comentários aqui que eu tô vendo, sim, estão concordando muito com a gente aqui, olha exatamente. que maravilha! A Érica Fernanda colocou aqui, concordo muito com vocês, exatamente isso aí. Obrigada, Érica. Bacana, viu? Bacana, Olha, muito bom. a gente vai se identificando à medida que a gente vai Sim. passando essas características, A né? gente se E o identifica. importante é a gente entender onde nós estamos e aonde nós Nós queremos queremos chegar. chegar, né? Porque, como já disse, se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer O caminho serve. serve. Então, vamos nos entender e entender aonde a gente quer chegar, onde nós estamos e aonde queremos chegar. Exatamente. E agora a gente vai falar de mais um Líder. Não vamos falar um estilo de liderança, mas acaba sendo um estilo acaba também, sendo um né? estilo, mas a gente entende que não é necessariamente um estilo. Eu acho que é uma forma de atuação, é uma forma de encantamento. O líder inspirador. Esse é o líder que a gente quer Esse é o trazer líder para que ele vocês. inspira, influencia, ele traz o melhor para todos. E eu acho que esse líder, ele é incrível. Exatamente. Porque um líder inspirador, ele é tão importante. Por que um líder inspirador é tão importante? Eu gostaria que o pessoal aí nos comentários começasse a comentar desse líder. Exatamente. Por que é importante você inspirar, influenciar de maneira correta, de maneira gostosa, onde todo mundo quer estar com você? O que é isso? Fala para nós aí. O que você acha que é tão importante? O porquê disso? E por que vocês acham que ser um líder inspirador faz a equipe o escutar mais? Tem essa também, né? Também tem essa. E ser um líder inspirador faz eu ser mais reconhecido na empresa? Com certeza, Será? mas eu quero que esse pessoal responda. Vai ser mais reconhecido? Eu ser um líder inspirador aumenta o engajamento da minha equipe? Olha lá. São perguntas poderosas essas. Olha, vou dizer até uma coisa. Essas perguntas são tão poderosas que deve ter sido um líder coaching que as fez. Com certeza. Porque ser um líder inspirador, ele aumenta o engajamento da equipe. Respondam aí, vocês concordam com isso? Exatamente. Vocês já tiveram numa empresa com um líder inspirador assim, trazendo tudo isso?
cai um pouco no que eu estava falando anteriormente, né? Ah, Do líder, ele elevando o líder a pensar, o liderado a pensar, né? Enquanto exatamente. quando ele vai pensando, ele vai buscando a solução, porque ele sabe, ele só não sabe que ele sabe. Aí Aham, o inspirador também ajuda ele a entender. verdade, Isso daí verdade. é muito legal. E aí vamos trazer algumas características do Mística, líder inspirador. então, Então, o que que o líder inspirador tem, Maria? ele aumenta o engajamento da sua equipe e torna-a participativa. Ele contribui para um clima organizacional da empresa, sendo a Exatamente. ponte entre seus liderados, entre a segurança emocional. Ele sabe trabalhar, porque quando ele faz essa ponte, ele usa a inteligência emocional. Isso traz uma segurança. Por quê? Porque as pessoas que têm alguém que está no comando, mas de uma forma tranquila, aquilo flui e eles Uhum, se sentem seguros. E quando uma equipe se sente segura, elas se desdobram. exato. Elas trazem um resultado excepcional, porque o líder acaba valorizando os seus liderados e eles tornam muito mais produtivos. Ele desenvolve pontos fortes no seu liderado e os pontos fracos eles administram. Eles administram, eles vão indo. É aquela história, eles vão trabalhando devagar. Com isso, eles vão se sentindo mais confiança. Porque quando você sente seus pontos fortes, que você está trabalhando, os fracos você vai administrar de uma maneira tão sutil que você vai acabar eliminando eles. Exatamente. Ele vai se tornar forte também. Você desenvolve habilidades e técnicas. Isso daí é fundamental. Desenvolve as habilidades comportamentais. E hoje, habilidades comportamentais, ela entra em todas as áreas. Em todas as áreas. É muito importante a gente trabalhar isso. Exatamente. É, a dificuldade que a gente encontra hoje de líderes que entendem como trabalhar essas habilidades comportamentais é muito grande. Por isso que às vezes eles não obtêm resultados extraordinários da sua equipe, porque eles ainda não entenderam como trabalhar o comportamento humano. Exato, Lembrando que o comportamento é o conjunto de procedimentos ou exato. reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias. Exatamente. O meio, por exemplo, o meio que ele vive é o que determina ali esse comportamento. Então, ele pode estar ali num grupo cheio de atividades, ele pode se limitar ou não, e acabar se comportando igual outras pessoas ou não. Então, a gente ainda brinca às vezes que tem as maçãs podres, né? Que Exato. tem que se tomar Que muito vem. cuidado, porque Exato. comportamento acaba se passando em grupo. Por isso que é tão importante o líder entender como trabalhar as habilidades comportamentais dos seus liderados, até para ele não chegar naquela situação de que ele não consegue lidar com a pessoa, então a pessoa é um funcionário, um empregado ruim, mas às vezes é ele que não está sabendo lidar com o próximo, e Exatamente. aí ele acha que é muito difícil desenvolver essas habilidades comportamentais dos liderados. E não é tudo é técnica, ferramenta, jeito, é toda uma forma que você vai desenvolvendo, porque você vai observando. Quando você passa a observar, você consegue entender e você vai falar com cada um de uma forma, porque cada um tem um sentimento. Então você vai Exatamente. entendendo. E quando você dá o seu exemplo de comportamento, os outros vão começar a espelhar em você. Poxa, mas o meu líder tem um comportamento assim, então ele começa a admirá-lo e ele começa a espelhar você. Aí quando você vê, a sua equipe está te espelhando, porque você dá bons exemplos de comportamento. Porque o ambiente que você está só mostrando a eles o seu excelente comportamento. E Uhum. eles não vão querer fazer um feio perto de você. Então, eles vão se espelhar. Quando eles se espelham, a sua equipe fica todas com comportamento melhor. E isso você traz aí para você muito, muito engajamento. Com certeza, o pessoal entrando aqui Olha lá, no no Insta. Insta. Pessoal,
Boa noite aqui do Insta. Fica difícil às Isso. vezes eu ler os comentários aqui porque a Sim, live oficial tá no YouTube. O sim, link tá fixado, então corre aqui pro YouTube, participa com a gente, vamos isso, comentar aqui no YouTube pra gente compartilhar essas isso. ideias. Aí, se todo mundo estiver no YouTube, a gente consegue acompanhar aqui o que estão Exatamente. os comentários que a gente adora. Bom, então o líder inspirador, para ser esse tipo de líder, é necessário desenvolver competências e habilidades, é o que a gente está falando até Até agora. agora, Suas exatamente. principais preocupações, elas vão envolver o foco nas relações pessoais, a relação com as pessoas, a sua comunicação, a sua atenção quanto o que ele fala, com o que ele escuta, a influência que ele tem sobre essas pessoas e a persuasão que ele também vai exercer sobre essas pessoas. Exatamente. São técnicas e habilidades, competências que você vai desenvolvendo para se tornar um líder inspirador. E aí, com esse olhar do desenvolvimento, ele transforma a sua equipe, né? Ele consegue Exatamente. fazer grandes transformações no ambiente que ele está, porque ele inspira as pessoas. Exatamente. E o líder inspiradores, eles vêm surgindo ao longo da história em função da necessidade das grandes mudanças, onde através de ação precisaram seguir novos caminhos. Não tinha mais como a Não. gente continuar naquilo que estavam. Os novos caminhos veio trazendo e eles foram seguindo e foram tendo esse caminho da inspiração. E relembre, eu gostaria até de falar, de relembrar alguns grandes líderes inspiradores pela história, porque quando você começa a estudar a história dos líderes inspiradores que marcaram época, você vê que isso sempre existiu e que hoje que a gente está dando uma maior importância para isso, porque até então a gente achava, é ele lá longe. Não, gente, isso nós podemos viver todos os dias, Sim, porque existem pessoas inspiradoras do nosso lado. E a gente vai exato. te dar um exemplo de alguns, só para relembrar você que a história vem de longe, mas de verdade, nós temos grandes líderes Sim. inspiradores perto de nós. Eu Nós acho precisamos que eu observar. sei que são opiniões, né? Mas assim, eu me vem, quando a gente fala muito de líder inspirador, me vem uma pessoa à mente que não tem como, marcou a história, que é o Nelson Mandela. Ah, o Nelson Mandela saiu de uma prisão para ir para uma presidência. Você vai É falar o um quê? símbolo É um forte, numa símbolo, é um liderança símbolo. inspiradora. É um negócio assim espetacular. Um homem que o pessoal não foi à toa que ele se tornou um presidente, né? Porque diante de tudo que estava acontecendo, ele queria promover a igualdade, ele queria a democracia, ele queria acabar com aqueles sistemas perversos da humanidade, o apartheid, que foram lá em 20, olha, Ele ficou preso. 27 anos. Nossa, é verdade, eu estava lendo isso outro dia e eu 27 anos. fiquei, né? Você fala, nossa, e ainda como um propósito para uma pessoa pode ser tão forte. Para você ver Como? como que ele. E olha, pergunta o que ele usou. Pergunta. Esse homem usou alguma arma, alguma coisa, Não, alguma bomba? ele O que usou a ele inspiração. usou? Para mim é Inspiração. inspiração. Ele foi uma Isso, referência, uma ele referência. lutou com um propósito, por uma causa justa. Ele Ele tinha uma levou causa. Exatamente. multidões que se identificaram com ele, por isso que a gente fala tanto que o líder tem que desenvolver essas competências, essas habilidades, porque a Exatamente. partir do momento que ele entende do comportamento humano, que ele entende dele, que ele entende do outro, ele vai conseguir acessar no outro o que talvez hoje ele não entenda, que é um Exatamente. bloqueio, que ele mesmo gera um bloqueio para o seu liderado sentir a confiança nele, né? Sentir Exato. esse respeito, sentir essa admiração e E, segui-lo, né? e não é à Com seus toa. E propósitos. não é à toa que ele é uma referência, né? E Uhum. por isso que a gente vive sempre falando que primeiro você tem que se autoconhecer, fazer o seu autoconhecimento para você poder se tornar uma pessoa inspiradora, né? E você tem alguém, assim, que você lembre
de liderança, assim, vem na sua cabeça, um líder inspirador? Vem tal Olha, pessoa, um tal outro pessoa. que também inspirou milhares e milhares de pessoas é o Mahatma Gandhi. Você lembra dele? Nossa, verdade. Nossa, acho que nós, Ele é conhecido como um ativista indiano, né? ele é indiano. Que lutou aí, acho que entre 1920 e 1940, mais ou Mais menos. ou menos. Foram uns 20 anos de que ele trabalha, que ele lutou muito, porque era um regime colonial inglês e ele lutava pela independência da Índia. Ele Nossa, queria essa independência, porque ele não aceitava que os ingleses fossem lá querer comandar ele, fazer o que eles queriam, ele não aceitava. E ele também não usou nenhuma arma eu sei para que ele foi isso. preso, ele não usou arma. Eu sei que ele usava muito a questão dos protestos, né? Então, assim, Sim, era tudo muito pacífico, mas era todo passeatas, pacífico, exatamente. retiros espirituais também. Então, assim, é um líder que inspira, não tem Exatamente. outra palavra. E tanto é que, independente do tempo, até os mais jovens sabem quem é Gandhi, E entendeu? você sabia que ele inspirava tantas pessoas que É. ele conseguia fazer com que as pessoas fizessem retiros espirituais e jejum. Você vê, Nossa, olha, pense um pouco, não usou nenhum tipo de arma, usou uma coisa que ele trouxe lá da Bíblia, jejuar, trazer aquela espiritualidade para as pessoas entenderem que era mais fácil buscar a Deus é. dentro deles, entender isso do que eles acabarem usando armas ou qualquer outra coisa. Você vê que é uma coisa excepcional, né? Aham. Se todo mundo analisasse tudo pacificamente, a gente ia ser. Perto do que a gente vê acontecendo no mundo, né? Nossa, veja essa Isso guerra mesmo, que né? está acontecendo aí na Ucrânia. Isso não justifica. Não. Veja aí, precisaríamos de ter um inspirador que nem esse, o Gandhi, que nem o Mandela, para apaziguar tudo isso daí, porque tem que ter essas pessoas. Essas pessoas são importantíssimas para o mundo. Ó, a Erika tá falando aqui no YouTube. Eu admiro alguns atletas pela perseverança e foco. Oscar Exatamente. Schmidt, Ayrton Senna, muito bem Isso, muito colocado. bem colocado, exatamente. O Ayrton Senna é um ídolo aqui do Brasil. É uma pessoa que todo mundo, a gente lembra que nós parávamos domingos inteiros para ficar esperando. Os Muito. nossos domingos eram festas por causa do Ayrton Senna. Hum. Maravilhoso, Eu era obrigada. pititiquinha, a gente Nossa, a gente parava. adorava assistir. Foi Lembro até hoje maravilhoso. do fatídico dia que ele se acidentou, gente. Eu Ai, lembro também. exatamente o que a gente estava fazendo de Foi tão. muito, foi um Por ser uma domingo comoção triste. nacional, né? É, foi um Foi. domingo muito triste. Parabéns, Érica. Obrigada aí por sua contribuição. Contribuição. Foi maravilhoso. Muitíssimo bem lembrado. E o Ayrton É, Senna merece aqui a nossa homenagem, com né? Porque trouxe certeza. muita alegria Alegria, não para o foi? Brasil, muita alegria. Tenho muita saudade daqueles domingos festivos. Eram Verdade. domingos maravilhosos. E agora eu vou trazer uma dica de ouro para você que Ah, quer se tornar um líder inspirador. Mas olha, anota aí porque ela vale ouro. sim. O padrão que surge naturalmente, né? Vamos explicar um pouquinho por que um líder inspirador ele é tão hoje em dia procurado pelas empresas. Primeiro porque ele começa pelo porquê, ele busca um propósito, então ele começa a trabalhar dentro de um padrão que vai surgindo naturalmente, porque ele vai buscando essa inspiração, esse propósito em ter uma equipe ali lado a lado. Então ele começa a agir e pensar de forma diferente, mas não necessariamente ele pode ser classificado como aquele líder nato, que Exatamente. existe Que existe. essa comparação, tá? Aham. Então, assim, um líder inspirador é técnica e treino. Um líder nato, nem sempre ele é líder, ele pode ser, às vezes, um chefe, porque ele não entende o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, Exato. para que as pessoas estejam, né, ali do lado dele. Então, o líder inspirador, ele tem essa capacidade, essa é a dica que vale ouro. Ele tem essa capacidade de desenvolver essas habilidades nele, principalmente, Exatamente. porque sempre começa com ele e também nas outras pessoas. E aí, com isso, ele vai inspirar as pessoas que estão à sua volta. Ele começa pelo porquê, então ele traz propósito para as pessoas, Exatamente. ele engaja as pessoas. Então, as pessoas,
acabam repetindo o mesmo padrão do seu líder, porque nós, em Exato. coletividade, a gente repete o padrão das pessoas que nós estamos ali todo dia lado a lado. Acaba sendo inconsciente essa repetição de padrão. Então, o líder, ele vai conseguir aos poucos transformar assim a sua equipe com a inspiração. Exatamente porque o que motiva é o propósito. E aí eu faço a seguinte pergunta: o que te motiva a levantar todos os dias da sua cama? Se É não isso. for Um por um propósito. propósito, E é né? exatamente, Não tem, a gente tem que ter um propósito para a gente buscar levantar e correr atrás e se esforçar. Se esforçar não, se dedicar. Vamos tirar o esforço, que tirar dedicação é muito, muito melhor. esforço acaba com nós. É, O mas esforço nos traz sacrifício. E não, não, não é não. sacrifício, é Mas dedicação. a gente tem esse propósito, essa missão ali que a gente está todo dia desempenhando e desenvolvendo. Então, existe líderes e existe aqueles que lideram. Existe essa Exatamente. diferença. Exatamente. E por que que é o comece pelo porquê? Porque realmente o porquê é o propósito, tá? Vamos esclarecer que o É, objetivo é aquilo que você quer, determinada coisa que você queira, é o objetivo. E o porquê é o seu propósito. Por que você quer aquilo? Então, isso é muito importante. E o começar pelo porquê realmente é um propósito muito forte que nos dá direcionamento. exato. É o propósito que nos eleva. É sobre um propósito que faz a gente desenvolver e atingir as nossas metas. Um dia ainda nós vamos voltar a falar sobre isso. Com Numa certeza. próxima live a gente